Fala galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e minha pilha de quadrinhos nacionais novos já foi zerada, já resenhei tudo. E aí eu, na falta, na vontade de resenhar publicações nacionais para vocês, fui naquela pilha de quadrinhos nacionais, para ler, e aí encontrei uma edição que há muito tempo eu já deveria ter resenhado para vocês. Eu estou falando de Castanha do Pará, do sensacional Gidalt Júnior, o mesmo autor de Brega Store, que teve resenha aqui no canal Central HQs e entrou para minha lista de melhores do ano. Nós vamos ter aqui um material que foi financiado via Catarse, na sua primeira edição. Depois ele entrou no catálogo de outras editoras, se não me engano, da sede de São Paulo e da Brasa, ganhando ali republicações. E esse quadrinho acabou sendo premiado com o prêmio Jabuti como melhor quadrinho, eu acho que foi em 2016 ou 2017. Então nós vamos ter aqui uma obra que consumiu cerca de 3 anos do Gidalt Júnior, que tem uma pegada mais do cotidiano, da nossa realidade, com pitadas do realismo fantástico. Basicamente eu tenho em mãos aqui uma edição que tem um formato maior do que o americano, olha só, com essa belíssima arte de capa. Aqui você abre e ela forma uma imagem maior, e eu já vou falar sobre a polêmica dessa capa aqui. Edição que conta com capa dura. Esta aqui é a belíssima guarda da edição. O papel, ele é o offset colorido, é uma boa gramatura, tá? 80 páginas, e eu vou deixar o link na descrição para quem se interessar por este material. Bom, voltando aqui com essa belíssima arte de capa, houve uma exposição lá no estado de Belém com artes do Gidalt Júnior. E aí, um policial militar que viu essa capa, com o policial correndo atrás de um menino com cabeça de urubu, simplesmente ficou revoltado, e aí houve uma nota oficial da PM lá de Belém, dizendo que não haviam gostado dessa exposição, essa arte aqui era ofensiva para eles, e aí fizeram meio que um acordão aí com o shopping, retiraram essa arte e colocaram outra do Gidalt, que ficou sabendo só tempos depois desse acordo. Foi claramente uma tentativa de censura, o que é um absurdo. Isso aqui é um trabalho artístico. Se doer por conta dessa imagem, tem que ser muito sensível, sinceramente. E eu sou um grande apoiador da Polícia Militar. Acho que tem homens realmente de coragem, pessoas com garra, que protegem a nossa sociedade. E aqui, obviamente, falando dos bons policiais, a gente sabe que em toda profissão sempre vai existir aquelas maçãs podres e assim por diante. Mas falando da instituição Polícia Militar, eu particularmente tenho todo o respeito. Mas querer censurar por conta de uma arte, aí realmente não dá para defender. Pelo amor de Deus, eu sempre vou ser a favor da liberdade de expressão, da liberdade criativa e contra qualquer tipo de censura. Em relação a essa história, eu senti uma semelhança em relação à abordagem, à temática que é explorada dentro do quadrinho em relação a trabalhos do sensacional Marcelo Quintanilha. Mas cada um, tanto o Marcelo como o Gidalt, eles têm as suas peculiaridades, a sua forma de contar a história. E isso não é nenhum demérito, essa comparação em relação ao Marcelo Quintanilha, que na minha opinião, e eu não canso de dizer isso, é o melhor quadrinista nacional que nós temos em atividade atualmente. E o Gidalt, ao ser comparado com o Marcelo Quintanilha, é algo positivo. Ele não está imitando o estilo, ele não está copiando ou qualquer coisa nesse sentido. Apenas a temática, o que é abordado dentro do quadrinho, que me traz aí essa sensação de semelhança entre alguns trabalhos. De qualquer forma, nós vamos encontrar aqui a história de um garoto, que é conhecido como o Castanha, ele que vive ali em Belém do Pará, frequenta o mercado público Ver o Peso. As crianças dessa história, elas possuem cabeça de animais. Protagonista dela, no caso, uma cabeça de urubu. Já os adultos, eles são desenhados de forma natural.
Esse garoto basicamente tem uma família desestruturada, tem um padrasto violento que bate na mãe, ameaça a sogra, é violento com o próprio Castanha. A mãe também tem ali os seus problemas, ele não estuda direito, não tem uma grande perspectiva de vida, é um garoto realmente muito pobre que acaba passando a maior parte do tempo nas ruas. E o Gildauti, através da sua arte, que tem uma pegada realista, apesar desses elementos fantásticos dentro da história, né, com os personagens com cabeça de urubu, aqui ó, só mostrando esse padrasto violento aqui ó, com a mãe batendo nela. Ainda assim, você sente pelos diálogos, pelos termos que são usados, que é algo muito regionalizado, cultural e que com certeza acontece nas mais diversas famílias de baixa renda lá do estado do Pará. Nós vamos ter aqui o policial Peixoto conversando com uma vizinha que fala sobre o Castanha, qual é a vida que ele levava. E essa vizinha, ao mesmo tempo que ela demonstra uma certa preocupação, você sente uma certa maldade também nas palavras dela. Ah, o meu filho não vai se misturar com ele. Um garoto aí que fica usando droga, ó, aqui ó, dormindo na rua. E nesse dia a dia do protagonista, ele acaba encontrando pessoas que o distratam, outras que, de uma certa forma, solidarizam com ele. E ele é uma criança, ele tenta sobreviver, né, sem uma família que realmente lhe dê suporte. Então é um garoto que vive de pequenos furtos, ele vai passando nas quitandas, nas feiras ali, roubando pequenas coisas para poder se alimentar, enfim. E aqui você encontra também, né, aquele momento mais lúdico, mágico para as crianças, que é jogar futebol. Ao mesmo tempo que ele precisa amadurecer para sobreviver nas ruas, ele tem, né, esse lado ainda infantil, esse lado imaturo, de sonhos. Tem aqui páginas lindíssimas, galera. É um trabalho aquarelado do Gildauti Júnior, traz muito realismo para dentro das páginas. Que trabalho artístico sensacional. Olha essa página dupla. Muito foda mesmo. E aqui, né, o garoto sonhando, né, se tornando um campeão no futebol. Realmente, galera, muito legal. E esse lance do esporte futebol, ele está realmente bem enraizado dentro dessa história. Até um pouco mais para frente vai acontecer uma situação muito tensa que envolve justamente, né, torcedores. Aqui o Leão, né, o Paysandu, o Remo, a grande rivalidade que existe entre esses dois times. E a história vai se seguir com essas desventuras aí do Castanha, vivendo, né, numa situação de miséria, de pobreza, pelas ruas da capital do Pará, ali em Belém. Olha que ele comendo banana, sangue no chão aqui. Olha, realmente, galera, é uma história muito triste que faz a gente refletir em relação à falta de estrutura familiar. E aqui não é o âmbito religioso, de família, aquela coisa bíblica, não, né? É de você ter pessoas que vão realmente te dar um suporte, uma vida digna. Tem várias pesquisas, isso é estatístico, né? De que pessoas que não têm uma família estruturada, que não tem pai, não tem mãe, isso não é uma regra, é apenas estatística, tá? Elas têm mais chances de entrar para o mundo da criminalidade, fracassar profissionalmente. Então, na verdade, pessoas que passam por situações, né, de problemas familiares e conseguem superar, são ainda mais foda, né, de quem tem realmente essas estruturas. Porque a tendência é essas pessoas se perderem na bebida, na droga, na criminalidade. Então, essa história que ela realmente revela bastante, né, do quanto a família é importante dentro da vida das pessoas.
E muita gente, inclusive, que tem famílias bem estruturadas, tanto financeiramente como com amor, enfim, consegue ainda sair também do caminho, para ver como existem, obviamente, as exceções. Mas é uma história que realmente traz, né, sentimentos para o leitor, até porque o Estado acaba não conseguindo fazer praticamente nada em prol, né, desses menores que ficam abandonados nas ruas, vivendo de pequenos furtos. Então, realmente, galera, é uma história densa, muito bem conduzida e escrita pelo Gildauti Júnior, com essa arte sensacional. E aqui, como extra, você tem no final aqui alguns rascunhos, olha só. Em suma, galera, que nota que eu dou para Castanha do Pará, do Gildauti Júnior? Eu dou uma nota 9,5 para essa publicação, um quadrinho realmente muito foda. Pena que o Gildauti não traz tantas publicações, né? Ele poderia produzir mais, porque é realmente um cara diferenciado. Recomendo mais uma vez vocês lerem não só Castanha do Pará, mas o Brega Store, que já teve resenha no Central HQs. Então é isso aí, galera, vale a pena vocês conhecerem as obras do Gildauti Júnior. Um abraço para todos e tenham uma ótima semana. Fui!